Olá a todas e todos. O programa do Agenda Mundo de hoje inaugura a TV Chacoalhando e vai ser retransmitido pela TV GGN. Vamos experimentar com um novo formato. Vocês vão poder assistir análises de especialistas em geopolítica internacional e entrevistas concedidas a programas de língua inglesa, que são pouco divulgados no Brasil. Mas o formato anterior, com nossos próprios convidados, deverá ter continuidade. O tema desse primeiro programa vai ser a guerra na Ucrânia, que pode estar entrando em uma fase decisiva, conforme parece configurar um cenário favorável à Rússia na frente de batalha. Vou começar com alguns mapas que mostram a evolução da guerra através dos territórios da Ucrânia tomados pelos russos e aqueles que foram retomados pelos ucranianos no decorrer do conflito. Este mapa com animação é do think tank norte-americano Instituto para Estudo da Guerra. Começa em 25 de fevereiro, o day after da entrada das tropas russas na Ucrânia. A Crimeia e a parte do Donbass que declarou independência e se uniu à Rússia estão em linhas achuradas. As regiões tomadas pelos russos durante o conflito estão em amarelo e as que foram retomadas pelos ucranianos estão em azul. Em laranja estão os recentes avanços russos. Em novembro do ano passado, o general Mark Milley, que é o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, se mostrou favorável ao início de negociações com os russos, aproveitando que os ucranianos estavam em um bom momento da guerra após conseguirem vitórias em Kharkiv e em Kherson. So, in terms of probability, the probability of a Ukrainian military victory, defined as kicking the Russians out of all of Ukraine, to include what they define or what they claim as Crimea, the probability of that happening anytime soon is not high, militarily. Politically, there may be a political solution where politically the Russians withdraw. That's possible. You want to negotiate from a position of strength. Russia right now is on its back. The Russian military is suffering tremendously. Mas a opinião dele não prevaleceu, e os Estados Unidos e seus aliados da OTAN continuaram a enviar mais armamentos. A mídia do Ocidente adotou um consenso a favor da continuidade da guerra. Pouco antes da guerra completar seu primeiro ano, em 24 de fevereiro, o Washington Post defendeu em editorial que os Estados Unidos e seus aliados europeus intensificassem seu apoio militar, econômico e diplomático a Kiev, equipando as forças ucranianas com armas mais decisivas e impondo sanções mais agressivas a Moscou. Mas pode estar chegando a hora de se preparar uma mudança no discurso oficial na mídia do Ocidente, já que a OTAN pode estar próxima de perder a guerra por procuração contra a Rússia. Para quem não está familiarizado com esse termo guerra por procuração, ele é usado quando um país combate outro com o qual não está oficialmente em guerra, promovendo sabotagens ou fazendo uso das tropas de um terceiro país. No caso, esse terceiro país é a Ucrânia, que está sofrendo enormes baixas em termos de mortes e feridos. A Rússia também vem sofrendo muitas baixas, mesmo que em número bem inferior aos ucranianos. Em termos de sabotagem, basta lembrar o que aconteceu com o gasoduto Nord Stream 2. Alguns de vocês já devem conhecer as análises geopolíticas do Scott Ritter. Ele é um ex-oficial de inteligência do Corpo de Marines dos Estados Unidos e serviu na antiga União Soviética na implementação de tratados de controle de armas. Serviu também no Golfo Pérsico durante a Operação Tempestade do Exército e no Iraque como supervisor da ONU de armas de destruição de massa, isso antes da invasão norte-americana de 2003. No programa de hoje, vamos acompanhar também análises feitas pelo ex-conselheiro sênior do Pentágono, o coronel aposentado do Exército estadunidense, Douglas Macgregor.
Então, as análises que vão ser apresentadas não são provenientes de fontes russas ou pró-Rússia. Elas foram emitidas por especialistas independentes e, por isso, destoam do consenso fabricado no noticiário apresentado pela mídia do Ocidente. Então, vamos a elas. Em entrevista recente, no programa do escritor Stephen Gardner, Scott Ritter classificou o momento atual da guerra como de conquista de posições logísticas. Vamos ver um trecho dessa entrevista em que Ritter fala sobre os cenários atuais e futuros do conflito. The Russians and the Ukrainians have a line of contact that is well defined and has been heavily fortified by both sides. Bakhmut, what was called the Bakhmut Soledar complex, is the Gordian knot of this defensive line. And if it falls, basically the entire Ukrainian defense will be unraveled. The Ukrainian government has decided that it's not going to, for instance, withdraw from Bakhmut and build a new defensive line behind it. If you look at the map, the territory behind Bakhmut is higher ground, so it's eminently more defensible. The Ukrainians made a decision to hold on to this, and they have thrown tens of thousands of troops into this battle. It's become the decisive battle of the war. There's a finite number of troops. If you spread them out along the entire line of contact, same thing with the Russians. The Ukrainians have run out of troops to put into Bakhmut. Russia is still sitting on anywhere from 120 to 200,000 reserves that are still being trained, organized, and they're being prepared to be introduced to the battlefield. So if you have this defensive line and suddenly Bakhmut falls and the front balloons up, you've increased the amount of frontage dramatically. Russia has troops that can fill this gap, man the lines. Ukraine doesn't. So as it balloons up, Ukraine's going to have to take troops from elsewhere, thin out areas, and try to contain the Russians. But the Russians are going to expand in a way that's cannot be contained. And as the Ukrainians withdraw troops from other parts of the battlefield, the Russians will be able to exploit that and push through. So this will be the complete unraveling of the Ukrainian defenses. O Douglas MacGregor avalia que, em face das baixas terríveis que os ucranianos estão sofrendo na guerra, a única forma de conter as tropas russas seria através da participação de soldados de países aliados, como americanos, poloneses, alemães e franceses, em que eles atuariam como mercenários. Vamos ver agora um trecho que a entrevista que o MacGregor concedeu ao jornalista Aaron Maté no programa Jimmy Dore Show. Quite frankly, at this point, given the horrendous casualties, the only way that you could make any of this work is by turning vast numbers of American soldiers, Polish soldiers, German soldiers, French soldiers into mercenaries and saying that they're actually on contract. There are already 20,000 Poles fighting under Ukrainian command in Ukrainian uniform in Ukraine. There are 2,500 dead Poles lying in cemeteries in Poland, and they weren't killed in Poland, they were killed in Ukraine. É bem preocupante essa revelação sobre o envolvimento de tantas tropas polonesas no conflito. Isso mostra que países da OTAN poderiam recorrer ao envio de seus soldados no caso da escassez de tropas ucranianas que o Scott Ritter prenuncia. Mas não basta que sejam enviadas tropas disfarçadas para a frente de batalha. Elas vão precisar de muita munição de artilharia, já que a artilharia é o principal componente dessa guerra. O Scott Ritter avaliou ainda, em outro trecho da entrevista, que até o momento, a qualidade dos armamentos de artilharia do exército ucraniano com munição de 155 milímetros, associada à inteligência fornecida pelos Estados Unidos, vem conseguindo se contrapor ao alto poder de fogo do exército russo. Acontece que o próprio secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, já reconheceu em fevereiro desse ano que a intensidade da guerra de atritos está consumindo munição mais rapidamente do que Estados Unidos e OTAN podem repor. Assistam essa fala dele em entrevista Sky News. Since this now is becoming a war of attrition, a grinding war of attrition, it turns into be a battle of logistics. We haven't had this kind of war in Europe since the Second World War. So this is about us, NATO allies and partners, also ramping up production, because so far we have provided support by digging into our stocks. But the consumption of ammunition
in Ukraine is much higher than our production. So this is not sustainable. So the only way to sustain our support to Ukraine is to do what we have started to do now, and that is to engage with the defense industry to make sure that allies are signing long-term contracts. Então, o X da questão é se a reposição da munição de artilharia poderá ser mantida no ritmo necessário para conter os russos. O Scott Ritter avalia que a escassez de munição deverá ocorrer ao mesmo tempo em que a frente de contato dos dois exércitos se expandirá com a queda de Bakhmut, agravando a situação do exército ucraniano. O terceiro componente nessa etapa decisiva na avaliação de Ritter é o confronto aéreo travado na Ucrânia. De um lado, o sistema de defesa aérea ucraniana, do outro, os mísseis de longa distância lançados pelos russos. Assistam agora a análise do Ritter. But what's been happening in the airspace over Ukraine is a very important battle between Ukrainian air defense and Russian long-range strike capacity, the Kalibr missiles, air-launched and sea-launched, various air-launched cruise missiles, the Iskander surface-to-surface missile, and a missile called the Kinzhal, which is the Dagger or the hypersonic missile that's fired in. The Russians achieved initially, when they started the strategic air campaign, they suppressed Ukraine's infrastructure, especially the power generation infrastructure. And as a result, Ukraine sought enhanced air defense support from NATO, and they've been provided it. Germans provided the IRIS-T. The Norwegian United States provided the NASAMS. Then we provided the Patriot. Other people have provided the Hawk. And the Ukrainians have been trying to build an air defense system capable of withstanding not only the Russian missiles, but new drones, long-range drones, suicide drones, the Iranian drones, the Shahed 136s, the Geranium-2, which is the Russian-made variant of that. And so they've been playing this game where the Russians test the Ukrainians send up their air defense, the Russians identify the air defense, suppress the air defense, and they play this little cat and mouse game. And last night, the Russians sent a marker down that said, "We won. We've now figured out your air defense." And boom, 81 missiles, most of them hit their targets, and 6 of these were Kinzhals, the hypersonics. What the Russians have been doing since mid of last year is they've basically tripled the production capacity for Kinzhals, and those production missiles are starting to reach the front line. 6 were fired last night. That's 6 targets that were guaranteed to be destroyed. There's nothing the Ukrainians can do to stop it. But as the Russians incorporate more and more of these, you're going to see the total unraveling of Ukrainian air defense, and this is going to happen in parallel with the destruction of the Ukrainian military. Então, segundo avalia Ritter, com a incorporação de mais mísseis hipersônicos ao arsenal russo, o sistema de defesa antiaérea da Ucrânia irá colapsar. Em paralelo com a destruição completa do poder militar da Ucrânia, ocorrerá o colapso da economia do país e do governo Zelensky. Ritter prevê que isso deverá ocorrer no máximo até setembro ou outubro próximos. Mas os Estados Unidos e seus aliados não parecem dispostos a discutir a paz. Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, não aceitou a proposta chinesa de cessar-fogo. The world should not be fooled by any tactical move by Russia, supported by China or any other country, to freeze the war on its own terms. Such a move would violate the UN Charter and defy the will of 141 countries who have condemned Russia's war in the United Nations General Assembly. Então, para o governo de Joe Biden, não se deve interromper a carnificina como primeira etapa na busca de um acordo de paz. Em Washington, vozes belicistas, como a do senador republicano Lindsey Graham, defendem o envio dos modernos caças F-16 à Ucrânia. A entrega recente pela Alemanha de 18 tanques Leopard 2 mostra que a Europa não consegue assumir uma posição independente de Washington. Esses mesmos países poderão se perguntar no futuro se não teria sido melhor terem levado adiante os acordos de Minsk que eles boicotaram por 8 anos enquanto rearmavam a Ucrânia. Então é isso. Peço que se inscrevam no canal do TV Chacoalhando, que é gratuito, deem os likes e principalmente escrevam nos comentários se gostaram ou não do programa de hoje. Quais suas críticas e sugestões? Não é necessário contribuir financeiramente para a TV Chacoalhando, mas vocês podem contribuir financeiramente para a TV GGN, nossa parceira nesse projeto, e que precisa manter a sua excelente equipe de jornalistas. Isso através do Pix, jornalggn@gmail.com.